A chave fundamental para a gente entender o papel do rio Eufrates nas profecias está, a meu ver, ali em Gênesis 15:18, que diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então você percebe que o território de Israel não é aquele que está lá, hoje marcado, e nem esteve na sua história. Mas os territórios de Israel, ele vai do Egito, do Nilo do Egito, até o grande rio Eufrates. É um território muito maior do que este que está Israel hoje. Mas percebam, irmãos, que a interpretação que eu vou dar é espiritual e não literal, ok? Então, a imagem é apenas uma sombra daquilo que é real e daquilo que é espiritual, ok? Talvez possa ser que aconteça algumas coisas literais, mas eu creio que muitas coisas são entendidas espiritualmente. Então, se o limite da terra de Israel a oriente é o rio Eufrates, o que vem depois do rio Eufrates? O que vem depois do rio Eufrates é nada mais, nada menos do que a Babilônia. Do outro lado do rio, Babilônia. Do lado de cá do rio, Israel. Talvez os irmãos já deu para entender a minha linha de raciocínio só falando isso. É um divisor de águas mesmo. Divisor de águas. Divisor de fronteiras espirituais entre Israel e a Babilônia. Muitas vezes a Babilônia é confundida nas profecias com outro personagem, outro reino, chamado Assíria. A Assíria e a Babilônia tiveram em comum estar do outro lado do rio Eufrates. Mas veja o que acontece com esse texto que eu vou ler agora. Êxodo capítulo 23, versos de 31 a 33. Porém os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que lancem diante de ti. Olha a dica agora, 32 e 33. Não farás aliança nenhuma com eles, que estão do outro lado do rio, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servirem aos seus deuses, isto te será cilada. Deuteronômio 11 diz, a partir do verso 24 e 25, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Está vendo aí delimitando a área de Israel? Josué, capítulo 24, verso 2, olha a dica que ele está dando, ó. Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do Eufrates e serviam a outros deuses. Está vendo o divisor de águas aí, irmãos? Do lado de cá do Eufrates, Adonai Errad, o único Senhor, o único Deus. Do outro lado do Eufrates, da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Jeremias 46, verso 10 diz o seguinte: porque este dia é o dia do Senhor. Reparem que é o dia da volta de Yeshua, final dos tempos, porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dias de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte,
junto ao rio Eufrates. Então perceba, irmãos, que este verso de Jeremias 46 está falando do final dos tempos. E a gente vê em Apocalipse citado o rio Eufrates, né? E como nós vimos, do lado de cá do rio Eufrates é o povo de Deus. Do outro lado do rio Eufrates é o povo ímpio, o povo pagão, aonde está a Babilônia. Claro, né? Isso entendido espiritualmente, né? Não do ponto de vista literal. Jeremias capítulo 2 diz assim, no verso 18: Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? O que isso significa, irmãos? Está vendo? Beber da água não é literal. É beber da água, é a doutrina, o ensino. A gente vê hoje na história da igreja muitas coisas sendo trazidas da Babilônia, porque beberam água do rio Eufrates. Entenderam? E beberam água do Egito. Outro ponto que foi citado é de Balaão, que estava junto ao rio Eufrates, quando foi chamado por Balaque para fazer com que Deus rejeitasse o povo de Israel. Então, Números 22:5, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Por que Balaão estava no rio Eufrates? Vocês já pararam para pensar? Balaão tinha um relacionamento com o Deus de Israel. E ele profetizava de olhos abertos. Vocês têm noção o que é isso? Ele tinha um relacionamento com o Deus de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele vendia suas profecias. Vocês vão ver lá na história de Números que Balaque ofereceu riquezas para ele. E enviou príncipes atrás dele. Isso seduziu Balaão. Por isso é que Balaão estava na fronteira, com o pé em Israel e com o pé na Babilônia. Entenderam, irmãos? Ele estava dividido. Ele estava ali junto ao rio Eufrates, na divisa. Não sabendo se servia totalmente a Deus de Israel ou se servia totalmente ao Deus do mundo. Josué capítulo 24, versos 14 e 15, repete mais uma vez que os vossos pais, Josué falando para o povo, falando que os vossos pais estavam servindo a outros deuses da além do Eufrates, repetindo, aquilo que eu citei anteriormente. Do lado de lá do rio Eufrates, idolatria, vários deuses. Do lado de cá do rio Eufrates, Adonai Errad, um único Deus, um único Senhor. Aqui entra a primeira profecia, Apocalipse capítulo 9, 4 anjos. Apocalipse 9, versos 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos estavam amarrados, presos, ali na divisa. Por quê? O que iriam fazer esses anjos? O que vocês acham? Para mim, a meu ver, são 2 coisas. Iria trazer salvação, arrebatamento para o povo de Deus, e iriam trazer ao mesmo tempo juízo sobre a Babilônia. Então temos alguns versos aqui que fala isso. Esdras capítulo 7, verso 25 e 26. Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Julguem a todo o povo que está do outro lado do Eufrates. Olha o verso 26.
Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei será condenado, ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Percebe aí já no tempo de Esdras um certo juízo? Jeremias 51, que fala da Babilônia, aqui no verso 63 diz assim: Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Aqui, estou fazendo um paralelo com Apocalipse 18, verso 21, que diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra, grande pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. O arrebatamento de Israel. Isaías 27 diz assim: Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal. Qual é o cereal do Senhor? Trigo. E quem é o trigo? O povo de Deus. Então vamos ler de novo. Isaías 27, 12. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. Por que desde o Eufrates até o ribeiro do Egito? Lembra do mapinha que está anexo aí na página, que mostra o território de Israel, que o Senhor deu a Abraão, que vai do rio Nilo até o grande rio Eufrates. Percebe? Então o arrebatamento compreenderá, não literal, entre o Nilo e o Eufrates, mas espiritual. Ou seja, todo o povo de Deus será arrebatado, que estiver dentro da terra de Israel espiritual. Os que estiverem na Babilônia vão ficar para trás, né? Literalmente. E continua aqui, Isaías 27, naquele dia se tocará uma grande trombeta. Olha aí, confirmando que é o arrebatamento. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Está vendo um pessoal vindo da terra da Assíria? Lembra que eu falei no áudio parte 1? Terra da Síria ou Babilônia é a mesma coisa? Então foi os que saíram da Babilônia. Sai dela, povo meu. Os que ouviram vão ser salvos, vão ser arrebatados. Isaías capítulo 11, verso 15 diz assim: O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividido-a em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Está vendo que o rio Eufrates vai estar enxuto, pé seco? Assim como saiu o povo hebreu do cativeiro egípcio e passou em terra seca no Mar Vermelho. E antes de entrar em Canaã, passou a seco no Rio Jordão. Então o povo que estará na Babilônia passará a seco no rio Eufrates. Então é estes que eu entendo que são os reis que vêm do Oriente. Pode ser que eu esteja errado, mas esses reis são o povo de Deus que não se rendeu à Babilônia e que voltou para o lado de cá do rio Eufrates. É assim que eu entendo, tá? Isaías 8 fala de 2 tipos de água. Olha que interessante. Verso 5. Falou ainda o Senhor dizendo: Em vista de esse povo ter desprezado as águas de Siloé. O que é Siloé? Vocês têm ideia do que é Siloé? Siloé em hebraico é Shiló. Shiló é a mesma coisa que está escrito lá no livro da Torá, da lei que Moisés escreveu, que enviaria um profeta semelhante a ele, até que venha Shiló. É o mesmo. Quem que é o Shiló? É Yeshua, o enviado. Tanque de Siloé significa enviado. Esse tanque de Siloé é o mesmo que está lá em Jerusalém, aquele mesmo tanque que Yeshua mandou um cego ir banhar-se os olhos neste poço para que ele ficasse curado. O tanque do enviado.
o tanque do Messias. Então olha só, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, de ter desprezado a doutrina de Yeshua, o ensino de Yeshua, que correm brandamente e se estar derretendo de medo diante de Rezim e o filho de Remalias. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Já que eles recusaram a doutrina do Messias e Yeshua, as águas de Yeshua, as águas de Siloé, eles iam beber as águas do Eufrates, as águas do rei da Assíria, as águas do anticristo. Forte isso, né, irmãos? Você vê, Isaías capítulo 8. E utensílios do templo foram parar onde? Na Babilônia. Utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus. Em Esdras capítulo 6, fala que eles estavam da além do Eufrates. E nós sabemos que quem é agora a casa de Deus? Quem é o templo de Deus? Nós somos morados do Espírito Santo. E muitos de nós vão estar na Babilônia. Da além do Eufrates. Lá não é o nosso lugar. Por isso que Apocalipse 17, o Senhor nos repreende dizendo: sai dela, povo meu, para que não faça participante das suas obras. Temos que voltar para casa. Nosso lugar não é na Babilônia. Na Babilônia tem a água do rio Eufrates. Nós preferimos a água do rio Eufrates ou a água de Siloé? Com certeza a água de Siloé. Então essa água de Siloé vai secar. Essa doutrina vai secar, porque a mentira um dia acaba e a verdade é a única coisa, é a única que prevalece. E esse rio tem que secar para que o povo possa passar seco, assim como passou no Mar Vermelho e no Rio Jordão, e passará no Rio Eufrates também a seco, para que possa voltar para casa aqueles que se arrependerem, aqueles que entenderem que a Babilônia é idolatria, que a Babilônia tem vários deuses e devia voltar para casa, a casa do único Deus verdadeiro, Adonai Echad. Então é isso, irmãos, um breve resumo do que significa o rio Eufrates. O rio Eufrates nada mais nada menos é do que a fronteira entre o povo de Deus e o mundo pagão, a Babilônia. Então, ou nós estamos na Babilônia, ou nós estamos na terra de Israel. Ou nós estamos na terra de Israel, ou nós estamos no mundão. Aonde nós queremos estar? Com certeza, na terra que o Senhor Deus vai nos levar através do seu filho Yeshua. Yeshua, que através de Josué e Yehoshua, levou o povo até Canaã. E Yeshua levará novamente, desta vez pessoalmente, nos levará para a nova Canaã, do lado de cá do rio Eufrates.